Esse vídeo é para você que está no cursinho e quer saber as melhores maneiras para fazer com que esse ano seja de fato o seu último ano de cursinho. E ao mesmo tempo manter a sua saúde emocional, para você controlar o seu emocional e não ter aquele desgaste que a grande maioria dos estudantes tem quando fazem cursinho. Estudar não é simplesmente sentar a bunda na cadeira. Para ser um estudante com chances reais de passar no vestibular, você precisa de muito mais. Você precisa de planejamento, técnicas de estudo, uma inteligência emocional robusta e de estratégias para se destacar no meio de um mar de estudantes que querem uma vaga na faculdade dos sonhos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da aprovação. Hoje, o podcast número 9, que é sobre como estudar no cursinho. Muito prazer, eu sou o Rafa. Muito prazer, eu sou o Vini e hoje a gente vai falar sobre 4 coisas principais para você. A primeira delas, a primeira coisa que a gente vai falar é como desatrasar a matéria, Rafa. Sabe aquela matéria atrasada que todo mundo tem, aquela montanha, parece que quando vai chegando no meio do ano, fica uma montanha, uma bola de neve de matéria atrasada? Enfim, a gente vai te dar um passo a passo para você conseguir desatrasar essas matérias. Além disso, a gente vai falar sobre as peculiaridades do cursinho, porque você sabe muito bem que é muito diferente a escola do cursinho. As características principais, Sim, né? Sim, de fato. E conseguir usar essas características ao seu favor. Você que está fazendo cursinho, você conseguir usar cada uma dessas características para te impulsionar para a sua aprovação. E outra coisa, dentro do cursinho, tem estudantes de vários níveis, né? E existem ordens de estudo para cada tipo de estudante. E a gente vai falar sobre isso também. A gente vai te ajudar a identificar que tipo de estudante você é, em que nível que você está, para que você possa adotar uma ordem de estudos que seja apta para você, para que você possa deslanchar e seus resultados serem cada vez melhores. Exato, a gente vai te dar as melhores maneiras para você conseguir sequenciar o seu estudo. E depois disso a gente vai te falar qual que é o perigo oculto que existe no cursinho. A gente vai te falar aquilo que pode atrapalhar você de passar na faculdade dos seus sonhos e tá lá dentro do cursinho e às vezes você nem sabe, tá bom? E aí eu fico me perguntando, Vini, você já falou em outros podcasts aqui pra gente que você saiu do terceiro ano e passou direto e entrou na faculdade que você queria e passou em, sei lá, diversas faculdades e tal. Por que é que então você vai falar do cursinho aqui pra gente, sendo que você saiu do terceiro e foi direto pra faculdade? Nossa, quando você fala assim, o pessoal pode falar, cara, você mesmo, você que fala aqui, só fala quando faz, pra eu aprender com pessoas que fazem e não só falam. Você tá me falando isso, menino, eu não tô acreditando. Mas a grande verdade, Rafa, é o seguinte, é que eu fiz cursinho também. Não fiz um ano depois da escola, mas junto com a escola. Então, eu tive um ano de cursinho aí, que eu tive de experiência para conseguir chegar aqui, te dar essas características e de fato falar para você um passo a passo de fazer as características. E você, Rafa? E você então que também passou na USP, Unifesp, Unesp, passou na FRJ, passou na PUC em primeiro lugar, no Mackenzie, do terceiro ano do colegial, que moral você tem para me falar de cursinho? Exatamente, Vini. Eu também fiz um pouco de cursinho. Eu não fiz um ano de cursinho junto com o terceiro colegial igual você, mas no meu segundo colegial, quando eu passei para a segunda fase da FUVEST, eu fiz alguns meses de cursinho para tentar, porque como eu não tinha visto toda a matéria ainda, eu falei, eu vou fazer esse 2 meses de cursinho para tentar absorver um pouco mais da matéria. E no terceiro colegial, eu participei do último, do intensivão lá, a partir de outubro, eu participei do cursinho. Eu fazia cursinho no Ângulo Tamandaré, né, no terceiro colegial, e no segundo colegial eu fiz no Etapa da São Joaquim. Você não falou onde você fazia, mas você fazia no Objetivo ali da Silvio Romero, sim. Né, que era um pouco mais próximo de casa. Mas, então, a gente tem a experiência do Objetivo, do Etapa e do Ângulo. Talvez a gente não conseguiu abranger todos os cursinhos que existem, né? Mas já dá uma grande vivência pra gente falar aqui sobre o cursinho presencial. Rafa, e por que você não vai falar aqui do cursinho online? Porque existem várias plataformas de cursinho online, exato, claro. Né? A gente tem vários feedbacks, a gente conhece até alguns donos de plataforma de
de cursinho online. Muito boas, por sinal. E são ótimas, são muito boas, mas a gente nunca fez, né? E aqui a gente fala só das coisas que a gente fez e que a gente sabe, né? Skin in the game. Então, infelizmente, eu não poderia vir aqui e falar para vocês, olha, no cursinho que é online é dessa maneira, porque eu nunca fiz. Eu não consigo dar as características, né? Exatamente. É claro, a gente pode dar características gerais, a gente pode abranger de uma maneira... A gente pode ajudar, mas não da maneira que a gente gostaria nesse aqui, né? Não com a nossa vivência, né? De falar, ó, você vai fazer dessa maneira. Porém, muitas dicas que estão aqui nesse podcast de cursinho presencial também se aplicam para o cursinho online, tá legal? Então presta bastante atenção, que isso vai ajudar vocês muito, muito, tanto para quem está no cursinho online, quanto quem está no cursinho físico, no cursinho presencial. Tá legal? E também, se vocês quiserem um de cursinho online, a gente também consegue explicar, até porque, apesar de a gente não ter estudado em cursinho online, grande parte dos nossos estudos utilizou das videoaulas, utilizou de estudos à distância, e inclusive o Rafa fez uma graduação à distância, então tem a graduação, não, pós-graduação à distância, então tem toda uma bagagem que também dá para utilizar e dar dicas para vocês. Se vocês quiserem, comentem aí que no próximo podcast pode ser que a gente faça, ou mais para frente aí a gente coloque também. Ah, e uma dica legal para você que pergunta pra gente, pô, fazer EAD é legal? É legal sim. Quando você faz EAD, você precisa um pouco mais de responsabilidade, né? Você precisa estipular os seus próprios prazos e tal. Mas isso dá uma liberdade grande para você poder adaptar aquele estudo no seu dia a dia. E isso é muito legal, né? A minha pós-graduação foi EAD, na verdade foi semipresencial. Foi, alguns conteúdos eram à distância, outros eram presenciais, mas muita gente tem dúvida. Poxa, tem uma carreira aqui que tem EAD, eu opto por fazer ou não? Às vezes pode valer a pena, sim. E muitas vezes vale a pena, porque no final o diploma é igual, né? O diploma vale da mesma maneira, né? E no final as pessoas o mercado de trabalho cada vez mais está buscando por resultado e não por papel, não por diploma. Exato. Na verdade, então, se você é uma pessoa que tá nessa dúvida, que se garante fazendo EAD, né? Porque tem pessoas que não conseguem estudar sozinho, que não tem disciplina necessária, né? Mas tem pessoas que são autodidatas e conseguem conseguem estudar sem ninguém ajudando. E até vão melhor. E vão muito bem, né? O aproveitamento é muito melhor, né? Porque não tem o tempo de locomoção, não tem, às vezes, a baderna de uma classe, a aula é direto ao ponto. Até por isso, às vezes, as pessoas optam pelo online, né? O cursinho à distância, né? Exatamente, porque se você colocar na ponta do lápis, o período de locomoção, né? Só o dinheiro que você gasta com a condução e o tempo que você gasta no transporte, né? A gente tem gente que conversa com a gente que demora de 1 a 2 horas para chegar na instituição de ensino, né? E poderia ser 1 a 2 horas a mais de estudo, né? Mas cada caso é um caso. Exatamente, né? é o que você falou. E a gente está falando aqui principalmente de cursinho presencial. O cursinho presencial tem as suas vantagens também, né? Te dá aquele senso de você ter que estudar, te dá todo o ambiente de estudo. E é por isso que, inclusive, a gente optou, na nossa época, por fazer, junto com a escola, o cursinho presencial também, né? Pra gente era o que valia mais a pena na época. Exatamente. E para começar, a gente vai falar o quê? No cursinho, tem muitas matérias por dia. Muitas matérias por dia. Né, de diferentes frentes, diferentes professores, né, professores ótimos. Os professores de cursinho são muito legais, são muito divertidos. Aqueles shows, né? As aulas são verdadeiros shows, mas o que muitas vezes acaba acontecendo é de acumular matéria, né? Porque como são muitas matérias, você acaba não conseguindo revisar todas, não conseguindo estudar todas, e aí vai acumulando matéria, e aquela bola de neve. Vira E aquela coisa, né? Você atire a primeira pedra se você nunca teve uma matéria atrasada. Você com certeza já teve. Não e tem se não jeito. teve, você vai ter. Porque é normal, todo mundo tem uma matéria atrasada. E o que acontece? A gente tá aqui para te ensinar o passo a passo para você desatrasar as matérias. Então, eu acho que nada melhor do que a gente começar com um exemplo. Porque
o que acontece? Você tem que entender duas coisas principais quando você fala de desatrasar as matérias. Primeiro, as matérias elas são diferentes entre si, então nem sempre você vai desatrasar as matérias da mesma maneira. Não, você tem que seguir uma ordem pré-estabelecida, porque elas são diferentes entre si. A gente tem que respeitar sempre o princípio da individualidade, entendeu? De cada pessoa. Ou seja, cada pessoa quer um curso diferente, não é verdade? Então, uma pessoa quer medicina, outra quer história, outra quer filosofia, outra quer engenharia, né? São pessoas diferentes e dentro dessas pessoas diferentes, nós temos que para cada carreira que cada um quer seguir, existe uma importância diferente de cada matéria. A mesma importância que tem matemática para uma pessoa que quer engenharia não é a mesma importância que tem matemática para uma pessoa que quer história. Então a gente tem sempre que respeitar o princípio da individualidade e sabendo que cada pessoa quer uma carreira e em cada carreira as matérias têm importâncias diferentes. Exato. Então, vamos lá. Eu quero desatrasar a matéria. Ah, Vini, então se você chegasse para mim e falar, tô com muita matéria atrasada, o que eu faço? Primeira coisa que eu ia te perguntar, qual curso e qual faculdade você quer? Por quê? Porque a partir daí eu sei qual matéria vai ser mais importante para você. E dependendo da faculdade, eu vou saber qual daqueles assuntos é mais recorrente. Então vou dar um exemplo. Vamos supor que você chegou para mim e falou, Vini, eu quero medicina em uma faculdade que usa o SISU como o sistema para seleção das vagas, né? Então vai pelo Enem, faz o vestibular do Enem. Beleza. Então vamos supor que você teve duas matérias atrasadas, biologia e geografia, certo? Então você tem 2 aulas de biologia atrasada e 2 aulas de geografia atrasadas. Só para ficar legal o exemplo, tá? Em geografia você me fala assim, ah Vini, em geografia eu tive dinâmica da natureza e espaço geográfico. Ah, e em biologia eu tive ecologia e reino fungi. Olha que legal, um exemplo bem prático. Para quem está querendo medicina pelo Enem vai ser muito, muito útil, tá? Então, o que acontece? Pô, quando o cara me fala isso, Rafa, eu falo, pô, você quer medicina? Bom, em geral, medicina, sem você até me falar a faculdade, eu ia falar, geralmente, biologia tem um peso maior, tem uma importância maior do que geografia. Então, ciências da natureza tem um peso maior do que ciências humanas, em geral, para medicina. Aí, o que ele ia me falar? Tá, então como que eu faço para desatrasar as matérias? Eu falo, primeiro você tem que colocar uma ordem. O que você vai desatrasar primeiro e o que você vai desatrasar depois. Porque se você tentar tudo da mesma maneira, tudo do mesmo jeito, não vai dar certo. Vale mais tempo? E às vezes a pessoa começa a desatrasar uma matéria que nem é tão relevante, né, na nota final dela. Então, é claro, você vai ter que fazer escolhas, né? A vida é feita de escolhas, mas faça as escolhas acertadas. E é dessa maneira que você vai escolher a matéria certa para desatrasar. Porque não adianta você desatrasar várias e várias matérias, mas desatrasar as matérias erradas. Exato. E, inclusive, lá no final a gente falou... Lá no final não, lá mais ou menos pro meio do podcast, a gente vai dar as maneiras de você ordenar os seus estudos, as fases de estudo que você tem que usar para cada uma delas. Nesse exemplo aqui fica bem claro. Por exemplo, nas que tem uma prioridade menor no seu estudo, eu falaria para você usar uma sequência, uma ordem de estudos. Já para outras que são mais prioritárias, eu falaria para você utilizar outro tipo de ordenação, outras maneiras de estudar. Então é o seguinte, a gente já te falou 4 assuntos basicamente. Dentro da biologia, ecologia, reino fungi, e dentro da geografia tem dinâmica da natureza e espaço geográfico. Bom, se você olhar lá nas últimas provas do Enem, você vai ver que recorrentemente, ano após ano, as matérias de ecologia caem muito mais, mas muito mais do que reino fungi. Então, para uma pessoa que está escolhendo qual matéria é mais importante, é muito mais interessante que ela estude uma matéria que sempre cai. Óbvio, claro. Então, ela vai priorizar dentro da biologia, ecologia e reino fungi. Ah, e dentro de geografia, eu estudo espaço geográfico ou dinâmica da natureza. Olha lá a recorrência. Você vai ver que dinâmica da natureza vem caindo muito mais nos últimos anos do que o próprio espaço geográfico. Então, você vai fazer uma ordem. Vou até colocar aqui na nossa televisão. Coloca aqui. Foi? Não. Não foi? Não, peraí. Tenta você. Agora foi. Não, tá quebrado isso aqui. Sim, deixa quieto. Seguinte, dá uma olhada. Eu coloquei aqui na ordem de prioridade daquilo que você vai desatrasar. Primeiro desatrasa
dentro de biologia e ecologia, depois vem no FUNG, e depois dinâmica da natureza e depois espaço geográfico. Faz essa ordem, tá? Porque isso vai conseguir fazer com que você desatrase de uma maneira muito mais objetiva, muito mais concreta e que vai de fato te ajudar no seu vestibular. Exato, você vai saber dessa maneira quais matérias você prioriza, quais matérias você começa desatrasando, porque, vou te falar, Vini, nem sempre dá para desatrasar tudo, mas é sempre bom tentar desatrasar, usando essa ordem. Exato. Usando essa ordem. Para resumir o que a gente falou aqui, para resumir é o seguinte, foca em duas coisas. Primeiro, classifica aquelas que são mais importantes para o seu vestibular. Pô, o que é mais importante? Geografia ou biologia? E depois, dá uma olhada na recorrência, aquilo que cai mais. Tranquilo. Ah, e se cair igual? E se não tiver peso? Bom, aí você vai para aquilo que é mais fácil para você. Aquilo que você vai conseguir aprender mais rápido. Ah, e se eu já sei, como é que eu vou estudar? Calma que a gente vai te falar. Tá? É isso aí. E por que é tão importante isso, Rafa? Por que é tão importante essa técnica? É até engraçado que eu tenho uma história para contar. No último podcast foi o podcast das histórias, mas tem uma história engraçada que é a história dos patinhos. Você conhece a história dos patinhos? Olha, Vini, conta pra mim a história dos patinhos. Eu sei que você já conhece, tá? Não precisa fingir no podcast que eu sei que você já conhece. É o seguinte, tem um fenômeno na natureza que é muito engraçado. A mamãe... Peraí. Engraçado? Engraçado? Eu acho que não, mano. Tá bom, é um fenômeno triste, cruel. Pode ser várias coisas, mas engraçado, velho. Tá bom, não é engraçado, mas é o que acontece, é a triste e dura realidade, tá? Melhorou? Melhor. Tá, seguinte, a mamãe patinho, ela tende a deixar os filhotes que são mais fraquinhos, os filhotes que estão menos aptos a suceder na cadeia evolutiva, a perpetuar o DNA da espécie, por último na fila. Então tem uma fila de patinhos, o primeiro patinho geralmente é o mais forte, aquele que está mais apto a perpetuar a espécie. E o último é o mais fraquinho. E por que ela faz isso? Porque se chegar um predador, vai pegar o último da fila, que é o mais fraquinho, que já tinha menos chances. É triste, é duro, mas você tem que fazer a mesma coisa com essas matérias. Vai naquelas que são mais fortes, naquelas que são mais importantes, aquelas que têm uma possibilidade de perpetuar a sua espécie dentro da faculdade dos seus sonhos. Então, as que têm uma menor possibilidade, você deixa para o final. Você quer salvar todas? Sim, mas se não der, salva só as primeiras. É triste, é duro, mas essa é a história dos patinhos. É muito engraçado, Vini. Muito engraçado. Se você também achou engraçado, comenta no YouTube, por favor. Porque eu, particularmente, não compartilho desse tipo de humor que o Vini tem. Não é meu humor, mas eu não gosto, longe de mim. Não gosto desse tipo de brincadeira. Tá falacioso o seu argumento. Bom, então vamos lá, Vini. Muito bem, a gente já sabe aqui como é que a gente faz para desatrasar algumas matérias, e já sabe que as matérias são como patos, né? E que a gente precisa salvar os patos mais fortes, salvar as matérias mais importantes para a gente. E então vamos falar agora um pouco das características do cursinho. Por quê? Podem ter pessoas assistindo que acabaram de começar o ano, acabaram de entrar no cursinho, estão totalmente perdidas, não sabem o que fazer. Oh, meu Deus! Mas tem pessoas aqui que já fizeram mais de um ano de cursinho e também estão assistindo a gente e já tem um pouco mais de malícia nesse aspecto, mas que também é importante a gente falar para vocês quais são as peculiaridades do cursinho, quais são as características do cursinho e quais são as dicas que a gente tem para que você consiga levar esse ano de cursinho de uma maneira muito mais tranquila, muito mais fácil. Exato. E se eu fosse falar a primeira, Rafa, a primeira característica do cursinho é que ele tem muito mais liberdade que a escola. No cursinho você não tem prova, no cursinho você não tem chamada, no cursinho você não repete de ano, sabe? Repete, se você não passa do boletim, você faz tudo de novo. Sim. Mas você entendeu, não tem aquela cobrança. Não tem boletim, né? Não tem nota vermelha, né? Tem só nota do simulado, mas não tem mais aquela cobrança que tinha na escola. E essa liberdade, ela é tanto uma bênção como uma maldição, cara. Ela pode te ajudar ou ela pode te atrapalhar. Porque com isso, sobra mais tempo para você focar no que realmente importa,
que é se preparar para o vestibular. Você não tem que ficar fazendo prova toda semana, ou você não tem que ficar fazendo prova mensal, bimestral. Você não precisa se preocupar com isso. E isso faz com que sobre mais tempo, que você consiga estudar melhor. Porém, essa liberdade, ela é muito perigosa também, cara. Eu acho muito importante falar isso para as pessoas, claro. porque assim... E não é uma coisa fácil de a gente falar, porque a gente passa por chato até, né? Exato, porque assim, essa liberdade proporciona para as pessoas muitas pessoas podem se perder com essa liberdade, entendeu? Por quê? Porque como você tem, na maioria dos cursinhos, você pode sair, entrar, você pode sair na padaria, voltar a hora que você quiser. Jogar uma sinuca, você pode ir no bar do lado, jogar uma sinuca, né? Na minha época, jogar um fliperama. Isso é o quê? Dos anos 80? Você jogar um Pac-Man, sabe? Te permite fazer isso, né? E isso é muito difícil, porque você vê um grupo de amigos, né? Que vai, né? E te chama, e aí você não quer ir, porque você tem que estudar, e aí você passa por chato. E aí é uma aula de física, você não tá tão afim, e sabe? Fica aquela coisa. Fica um debate dentro de você mesmo. Né? E é muito importante também as pessoas com quem você convive nessa época, né? Porque as pessoas podem te levar para o barzinho ou levar para aula de física, né? Quem são as melhores pessoas? As que te levam para o barzinho ou para aula de física? Não sei. Fica aí o questionamento. Fica o seu questionamento, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E quando você está no cursinho, você passa lá muitas horas do seu dia, né? E as pessoas que estão lá são as pessoas que você mais convive. Então, aquelas pessoas que você mais convive, você é uma média delas. Se você convive com pessoas que estão indo jogar sinuca, pebolim no barzinho do lado, jogar truco no barzinho do lado, não que eu não goste de truco, gosto muito, aliás. Podia aprender. Né? Mas, se você anda com pessoas assim, você vai ser uma média delas. Né? E aí, Rafa, acho que entra na segunda grande característica do cursinho. Porque aí a pessoa pega e fala, tá legal, temos liberdade, tem as 5 pessoas que eu mais convivo, sou uma média delas. Então, quer saber, mano? É competição isso aqui. Eu vou pegar e andar com os melhores. E o pessoal começa a ficar bitolado, cara. Começa a criar um ambiente competitivo desnecessário. E você que tá no cursinho, você sabe do que eu tô falando. Aquelas histórias do pessoal que sai da sala, o pessoal pega a apostila de medicina e joga no lixo, esconde a apostila, rouba caderno pro cara perder a anotação. Meu, nada mais é do que uma representação clara do ambiente competitivo que fica desse clima de pura competição, uma competição desnecessária que tem no cursinho. E é aquilo, Rafa, você tem que saber, isso é uma característica clara do cursinho. Porque o que acontece? As pessoas que estão no cursinho, elas não passaram no vestibular, na grande maioria, né? Existem exceções, como por exemplo, a gente que fez durante o colegial, existem vários, eu tive amigos que fizeram isso também. Inclusive, um dos meus amigos que tá muito bem agora, tá fazendo engenharia no Unicamp. Um abraço pro Simões. É isso aí. E sabe, você tem que conseguir entender que esse ambiente, muitas vezes, as pessoas passaram por uma frustração de não entrar na faculdade que eles queriam. E isso começa a gerar diversos sentimentos dentro da pessoa de competição, de querer ser um melhor que o outro para provar que vai conseguir. Tem toda aquela pressão de não ter passado, fica um clima pesado muitas vezes. E é uma história que você conta muito bem, a história da batata. Conta a história da batata pra gente. A história da batata é a seguinte, cara. Eu contei no nosso canal do Telegram, acho que há um ou 2 meses atrás. Se você não tá ainda no nosso canal do Telegram, clica no link da descrição aqui no YouTube. Se você tá no Spotify, entra no YouTube e acessa o nosso canal do Telegram. Vale muito a pena. Ou no nosso Instagram também tem um link pro canal do Telegram. Vale muito a pena, porque a gente posta lá conteúdos diários e são conteúdos muito legais. A gente tá batendo praticamente 1000 pessoas lá dentro do nosso canal do Telegram. Isso no momento da gravação. No momento da gravação. Eu não sei quando vai sair esse podcast, mas provavelmente já tem muito mais pessoas lá. Então, vale muito a pena participar do grupo do Telegram, né? E eu espero que você que está ouvindo a gente, se ainda não participa, por favor, junte-se a nós, que a gente posta dicas diárias, dicas muito legais.
E esse áudio da batata foi um dos áudios lá no começo que a gente postou, né? E como que é essa história? Eu vou contar para vocês. Imagina que você está cozinhando. No caso, eu estava cozinhando em casa. Eu estava fazendo a janta lá em casa e eu estava fazendo batata e ovo, cara. Tava fazendo ovo cozido e batata. Eu queria fazer um purê. E eu coloquei na água a batata e o purê. Na mesma água, cara. Na mesma água. Na mesma água fervendo. No mesmo ambiente estava a batata e o ovo. Só que aconteceu coisas diferentes com eles. A batata, que era dura, amoleceu. E o ovo, que era líquido, endureceu. No mesmo ambiente, um amolece e o outro endurece. Isso não é muito interessante, cara? É interessantíssimo, porque é o que a gente estava falando do cursinho. O ambiente competitivo que tem no cursinho. E exatamente como a batata e o ovo, você que está ouvindo a gente, você pode endurecer ou amolecer. Você pode ceder à pressão, ficar mal, ficar para baixo, ou você pode endurecer, usar aquilo como um combustível para buscar a sua aprovação. Por isso que a gente fala, como que você faz para usar o ambiente competitivo a seu favor? Faça com que você seja o ovo e não a batata. E que a vida não são as coisas que acontecem com você, e sim o que você faz com as coisas que acontecem com você. O ambiente é igual para todo mundo lá dentro, né? Mas o que importa de fato é como você interpreta, como você encara aquele ambiente. Isso sim vai fazer a diferença. Exatamente. Né? E inclusive, a maneira como você vai encarar tanto a liberdade quanto esse ambiente vão ser essenciais. E as dicas principais para a gente conseguir orientar vocês que estão nesse ponto é a seguinte: em relação à liberdade, cara, você tem que ser muito responsável. E você tem que ter muito claro qual é o seu propósito, o que você quer. Ter as suas metas muito bem estabelecidas. E escolher muito bem com quem você convive. Porque se você não fizer isso, as chances são de que se você não sabe o que você quer, você acaba tendo aquilo que você não quer. Você acaba tendo aquilo que você não deseja. Às vezes você acaba desistindo de fazer aquilo que você sempre quis, de fazer uma medicina, de fazer um direito, de fazer uma engenharia, de fazer o que você quiser. Pode ser qualquer curso. Mas se você desistir disso por puramente não saber, de fato, cravado aquilo que você deseja, vai ser extremamente triste por conta dessa, às vezes, liberdade demais que você tem e você deixa se influenciar. E em relação ao ambiente competitivo, você tem que ser duro, você tem que saber que, independente do lugar que você esteja, você tem que fazer com que as características dele te impulsionem e não te amoleçam, porque senão você vai ser uma batata e não um ovo. É isso aí. Muito bem. E o que é importante a gente falar, Vini, é o seguinte, que existem vários tipos de pessoas dentro do cursinho, né? E isso gera uma competitividade, né? Tem alguns cursinhos que separam, essa aqui é a sala A, essa é a sala B, então na sala A só vão ficar as melhores pessoas, a sala B, as que são mais ou menos, a sala C, as piores pessoas, e isso gera uma competitividade. Só que o que é interessante você saber é que existem pessoas em vários tipos de níveis no cursinho, certo? Tem níveis de aprendizado mesmo, não de que uma é melhor que a outra, mas que uma está mais preparada que a outra naquele momento, né? E o interessante é que você tem maneiras diferentes de estudar para cada nível que você está. Uma pessoa que acabou de retomar os estudos, Vini, eu não posso falar para ela, olha, você vai estudar da mesma maneira que uma pessoa que já está há 2 anos prestando medicina vai estudar. Por quê? Porque são níveis diferentes, cada um tá num patamar diferente, né? E isso faz com que existam sequências para que você... Claro. São ordens para você estudar de uma maneira melhor. Maneira de você ordenar cada uma das fases do estudo. Porque o que a gente vai conseguir falar aqui para você, agora que a gente está chegando já nesse ponto, que a gente já prometeu antes, tanto no podcast, é que a gente vai falar das diferentes fases do estudo. E dependendo do nível que você está, da familiaridade que você tem com a matéria, de que tipo de momento que você está de estudo, se você está muito bem, se você está muito mal em uma matéria, você usa uma diferente ordem. Você vai ordenar elas de uma maneira diferente. Exato. E acontece, menino, que para cada matéria você está num nível diferente, tá? É diferente você colocar,
você é nível A porque você tirou 80 no simulado. Você é nível B porque você tirou 60. Não, cada matéria, por exemplo, quem tirou 80, vamos supor que ele acertou tudo de todas as matérias, mas as 10 que ele errou foram 10 de matemática. Então, ele não é uma pessoa que sabe muito de matemática. Então, isso faz com que ele tenha que estudar matemática de uma maneira diferente que ele estuda física, química, biologia. Claro. Entendeu? Claro. Então, essa ordenação que a gente vai passar é para que você identifique cada matéria, porque cada pessoa tem uma facilidade ou uma dificuldade maior em cada matéria. Exato, e você precisa analisar essas dificuldades de maneira individual. Inclusive, um acompanhamento que eu fiz com um dos nossos alunos da plataforma do Segredo do Vestibular, eu fiz esse acompanhamento de ver quais eram as matérias que ele mais errava. E, coincidentemente, eram as matérias que tinham uma maior prioridade no vestibular dele. Então, se ele reforçasse o estudo naquelas matérias, usando a ordem certa de estudos, memorizando da maneira certa, fazendo exercício da maneira certa, a nota dele explode na mesma hora, porque ele vai estar focando naquilo que é certo. E é isso que a gente vai passar aqui. E muitas vezes, aplicando essa maneira que a gente vai ensinar, tem pessoas que já estão muito próximas e 1 ou 2, 3 pontos fazem total diferença, né? E até para pessoas que não sabiam de maneira alguma estudar, quando começam a estudar dessa maneira, explodem. Exato. Né? Explodem o resultado. Por quê? Porque você está colocando o seu foco no que é o mais importante. É difícil, né? No sistema educacional brasileiro. Por quê? Porque todo mundo tem que tirar a média para passar em todas as matérias. É diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, você pega uma pessoa que é boa de matemática, todo mundo incentiva aquela pessoa a virar um gênio da matemática, né? As pessoas incentivam o ponto forte, né? Existem os clubes de matemática, clube de xadrez e tal, para que aprimore cada vez mais aquele ponto forte que a pessoa tem. Aqui não. Aqui no Brasil a gente tem que fazer o quê? A gente tem que aprimorar nossos pontos fracos, né? Não sei se você já ouviu falar, vamos trabalhar os seus pontos fracos, né? Para que você consiga ficar na média em tudo. Né? Pô, que isso, cara? Ficar na média em tudo, ser mediano, ser medíocre, isso não leva a nada, ninguém a lugar nenhum. Qual que é a ideia aqui? É você trabalhar os seus pontos fortes. Mas como? Como que eu vou fazer isso? Se você acabou de falar que se o sistema educacional brasileiro não premia essa maneira de ser. Mas o vestibular, aquele que tem peso, aquele que você está prestando para engenharia e fala que matemática tem peso 3 e inglês tem peso 1, você sabe que você vai ter que priorizar o quê? Matemática, porque tem uma importância maior no vestibular. Então, o que você faz? Você de fato estuda mais o que vai te dar mais resultado, entendeu? Você de fato coloca o seu foco naquele seu ponto forte, que já é um ponto forte seu, e se você colocar mais energia aquilo lá vai crescer e vai crescer muito. Então o seu resultado vai ficar cada vez mais próximo. Exato. E isso não é você deixar de estudar as outras matérias. Não, longe disso. Que não. Você também vai trabalhar elas e você vai trabalhar elas no tempo certo. Porque se você já estiver estourando, tirando 100%, nas matérias que tem maior peso, claramente que você vai para as outras, para você conseguir aumentar mais sua nota. Mas você tem que utilizar a sua inteligência, a sua estratégia, para você conseguir utilizar e aumentar a sua nota. Aproveitando os seus pontos fortes. Exato, da maneira mais fácil para você, da maneira mais rápida, da maneira que o próprio vestibular colocou. A gente não está criando nada demais, a gente está usando a regra do vestibular embaixo do braço, lendo o edital e pegando aquilo que ele mais fala, é por aqui que você tem que ir. Você está prestando para engenharia, para direito, para medicina, para letras, para psicologia, para o que for. Essa é a regra para você, essas matérias são mais importantes. Então, coloque essa regra debaixo do braço e vai. Exato. E falando em colocar a regra debaixo do braço, não sei se você lembra da história, acho que do Tim Ferriss, que ele foi campeão de uma luta marcial, né? E ele não era muito bom de luta marcial, mas ele usava o regulamento debaixo do braço. E ele descobriu que se o oponente dele caísse do ringue,
um número determinado de vezes, ele era desclassificado. Então ele foi campeão só usando esse tipo de regulamento, entendeu? Em vez de cair na porrada, ele usava do regulamento, usava das estratégias que são permitidas, né, para ganhar, né? E o objetivo dele, no caso, era ganhar e ser campeão. E no seu caso, é passar no vestibular. Você tem que usar o regulamento debaixo do seu braço, né? Pegar o edital, né? Fazer o edital de livro de cabeceira, para que você saiba onde você vai colocar seu foco. Seu esforço, né? Onde você vai colocar seu esforço. Exato. E para isso, e por isso, por toda essa justificativa, a gente precisa te falar quais são as 5 fases de um bom estudo. 5 fases de um bom estudo, para você conseguir aplicar essas ordenações que a gente vai te passar aqui, dependendo do grau que você está, você usa uma ou outra, são os seguintes. A primeira coisa é o primeiro contato. O primeiro contato nada mais é do que quando você vê a aula. Vê uma videoaula, você assiste uma aula na escola, enfim, você tem o primeiro contato com a matéria, quando alguém te explica. E nesse primeiro contato, não é o estudo propriamente dito, mas é o que você entende da matéria. Literalmente, é a primeira vez que você tem o conhecimento, certo? E depois, você pode passar por uma etapa que a gente chama de aprofundamento. O que é o aprofundamento? É quando você pega uma apostila, um livro um pouco mais aprofundado sobre a matéria e você aprende mais a fundo aquilo, você pega os detalhes. Porque em uma aula de 45 minutos, até 1h30, o professor não consegue falar sobre tudo daquele tema. Imagina um tema como a Revolução Francesa, o professor não consegue dar todos os episódios da Revolução Francesa, todos os motivos, até ele consegue, mas às vezes falta alguma coisa para aprofundar. E é nessa fase que você vai. Sim. Já a terceira fase é a produção, que nada mais é do que você pegar aquilo que você teve da aula, o seu caderno, mais o seu livro, a sua apostila, e fazer o seu próprio material, você produz o material. Essa fase a gente chama de produção. Por quê? Essa fase é muito importante, porque depois você pode pegar esse material que você produziu e revisar, certo? Que é a quinta fase. Por quê? Porque sempre tem, antes de você propriamente revisar, muitas vezes vem o exercício, a fase dos exercícios, que é nada mais do que você colocar em prática o conhecimento que você tem. Então essas são as 5 fases, Rafa. Nada mais é do que o primeiro contato, o aprofundamento, a produção, os exercícios e a revisão. Essas são as 5 fases, certo? E aí, a gente começa a falar, tá, então, como que eu vou ordenar essas 5 fases para, dependendo do nível que eu tô, utilizar uma ou outra? E é para isso que a gente vai falar agora. Bom, para aquelas matérias, Vini, que são as matérias com maior prioridade, né, que você sabe que tem uma importância maior no seu vestibular, e são matérias que caem recorrentemente, né? Nesse tipo de matéria, a gente recomenda que você use as 5 fases. Né? Exato. Que você englobe as 5 fases, tanto o primeiro contato, o aprofundamento, a produção do seu próprio material, os exercícios e a revisão. Por quê? Porque são matérias importantes, você de fato precisa dar aquele esforço a mais naquelas matérias. Você precisa dar uma investida maior do seu tempo, né? Sim, e então, se você usar esses 5 passos que a gente deu, você consegue sim, de fato, ter um resultado melhor. E não é em qualquer ordem, não. Eu recomendo, pelo menos é o que eu fazia quando eu estudava, e ainda estudo, por exemplo, para a faculdade, não adianta nada você pegar, você teve o primeiro contato e você às vezes já vai para um aprofundamento e já começa a produzir o seu material para você revisar depois. Não, se você fazer os exercícios, você consegue ir para o seu aprofundamento muito melhor. Se você já sabe o que vão te cobrar, é muito mais fácil de você estudar, porque você vai se atentar naquilo que já te cobram, você já vai com um estudo direcionado. Então, eu recomendo que primeiro você tenha um primeiro contato com a aula, depois dá uma olhada nos exercícios, nem que você só leia os enunciados, vai para o aprofundamento, depois pode até fazer o seu próprio material ou até fazer os exercícios de fato, se você não terminou de fazer, aí você produz seu material e revisa aquilo periodicamente, como a gente já explicou em outros podcasts da revisão passada. Tá? A segunda ordem que a gente vai te passar aqui é para aquelas matérias que têm uma menor prioridade, ou aquelas matérias, sabe? Porque assim, essa primeira demanda um tempo maior. Já para essas matérias que têm uma menor prioridade, por exemplo, você que está prestando para direito, uma matéria como biologia tem menos importância muitas vezes do que uma matéria como história, geografia, até matemática, por exemplo, na FUVEST, pelo menos na época que eu prestava.
Então, essas matérias que têm uma menor prioridade, o que eu recomendo você fazer? Tenha o primeiro contato, faz os exercícios. Às vezes, se você não conseguir fazer um exercício muito importante e tal, dá uma olhada no aprofundamento, mas, em geral, faz um primeiro contato, revisa e faz exercício. Essas 3 coisas, principal. Porque às vezes no aprofundamento e na produção você pode perder muito tempo, né? E agora, Rafa, eu vou deixar para você a terceira. Bom, para aquelas matérias que você já é bom, sabe? Aquelas matérias que você, eu tô prestando medicina e física, química e biologia, eu mando bem, entendeu? E eu tô acertando tudo. Só que tem uma outra questão que eu não tô acertando. O que eu faço? Então, eu faço a engenharia reversa. O que é engenharia reversa, Rafa? Bom, você vai começar de trás para frente. Você vai começar fazendo os exercícios e aqueles exercícios, sim, que você errou, aqueles você vai atrás da matéria, tá? Primeiro você identifica o que você erra e aí depois você estuda. Não vai estudar toda a matéria e depois fazer exercício, né? Primeiro você faz exercício, identifiquei, eu errei um aqui de movimento circular uniforme. E então, aí sim, você vai atrás da teoria. Por quê? Porque aí são aqueles pontinhos a mais que faltam para você passar. É aquele 1 milímetro que está faltando. Aí sim, você consegue tirar essa diferença. Então, essa é a sequência de estudos para quem está praticamente acertando tudo. Bom, e agora, finalmente, a gente vai falar qual é o perigo oculto no cursinho. Aquilo lá que pode impedir você de chegar na sua aprovação se você não souber controlar isso, se você não souber qual é esse perigo. E qual que é, Rafa? Qual que é o perigo oculto que a gente fez tanto mistério aqui? Bom, Vini, é uma coisa de fato perigosa. Por quê? Porque a gente vê isso acontecer muito. Não só no cursinho também, né? Mas muitas vezes a pessoa na escola ou até mesmo em casa acontece isso, do descontrole emocional, né? A pessoa vê uma matéria, ela já não entendeu, o professor começou a falar, ela não está entendendo, ela se descontrola, ela começa a chorar, né? Ela vai fazer um simulado, dá um branco na hora H e ela não consegue mais fazer nada, né? E esse descontrole emocional, ele é causado, né, por esse ano de tanta pressão que tem, né? De tanta, e próprio ambiente, né? E é uma pressão enorme, né? E o ambiente, tanto o ambiente de cursinho, às vezes até o ambiente da sua casa tem uma pressão muito grande, né? E só que as coisas mais lindas que acontecem em ambiente de pressão, Vini, né? Eu não sei se você sabe como que os diamantes são produzidos, Não. mas os diamantes eles nada mais são do que carbono, né? E carbono em alta pressão que vira diamante, né? Então você pode ser um carbono. Às vezes você tá olhando aqui, eu sou um carbono, eu sou um grafite. Faço 4 ligações. Né? Eu sou um grafite, sei lá. Mas não, se você tá num ambiente de alta pressão, né, a chance de você virar um diamante é muito grande. Exatamente. Né? Por quê? Porque essa pressão, ela pode ser prejudicial ou não. Eu acabei de contar a história da batata. Esse ambiente de pressão é para todo mundo. Só que acontece que algumas pessoas se descontrolam emocionalmente, vão fazer a prova, dá branco, ou ficam tão nervosos. Vini, tem gente que vai fazer a prova, fica tão nervoso, que passa mal, cara. Né? Que tem dor de cabeça, tem dor de barriga. Nossa, quantas pessoas, né? A gente não sabe? Vomita de nervoso, cara. E quantas pessoas a gente não sabe que na própria preparação, quando a pessoa tá estudando, começa a ter aquelas crises existenciais, se tranca no quarto, começa a chorar. Às vezes o professor passa uma matéria, a pessoa não entende, ela começa a chorar, começa a pensar que não vai passar. E isso nada mais é do que o descontrole emocional. E isso acontece a rodo no cursinho. A gente viu isso acontecendo a rodo lá. Então, você tem que tomar cuidado com isso, você tem que tomar as medidas corretas para você evitar. A gente já deu algumas aqui, a gente já deu várias em vários podcasts e, sinceramente, se você quiser uma solução completa com passo a passo, tem a nossa plataforma também. Nada que você não consiga aprender aos poucos, mas lá tem um passo a passo sequenciado. Mas não é para te vender, não é para nada disso, é apenas para quem realmente quer algo a mais. Até porque as vagas estão fechadas nesse momento.
nem dá para você comprar. Né? Exato. Mas o descontrole emocional, Vini, ele acontece e ele gera uma coisa que é chamada de pânico. Né? A gente já falou em outros podcasts sobre o pânico, mas eu acho legal reforçar. Né? E o pânico é diferente do medo. Né? O medo, quando você tem medo, você se prepara para aquilo, você toma as devidas precauções, mas o pânico ele te paralisa, né? E aí você não consegue mais estudar e você só quer ficar no quarto chorando, você só quer ficar no... Ou você se vicia em outras coisas, você pode viciar em videogame, em celular, no que for, você encontra uma saída, você refúgio, encontra uma né? fuga, um refúgio. E se eu fosse te dar uma dica, cara, uma dica para você conseguir escapar disso, é você ter o seu propósito inabalável. Não tem jeito. Se você tem alguma coisa que realmente te motiva, você vai conseguir superar esse ambiente de pressão para que você de fato se transforme em um diamante. Você tem que saber, de fato, o porquê que você está fazendo aquilo, né, Vini? Né? Por que tanto sofrimento? Por que eu? Por que é só comigo? Né? Por que você tem que passar por isso? Por que você quer passar por isso? Vale a pena? Né? Eu digo que sim. Se você de fato quer alguma coisa lá na frente, quer alguma coisa diferente, você vai ter que passar por coisas diferentes, né? E se você tem um objetivo final, você fala assim, não, eu quero isso aqui porque eu sou uma pessoa que eu quero ser um professor de geografia. Pô, eu quero ser um professor de geografia porque eu amo geografia, eu amo ensinar, e eu acho que se eu ensinar, cada vez mais pessoas vão poder aprender e tal. Então, você tem um propósito, você sabe por que você quer fazer. E aí você passa por aquilo tudo para que você possa... Você tem um motivo pelo qual você está passando aquele sofrimento temporário. Né? Porque é de fato um sofrimento. Estudar para o vestibular, né, é uma preparação muito longa. Né? É uma coisa que requer muito de você. Exatamente. Mas vale a pena, cara. Exatamente. Né? Isso. Vale a pena. Isso é o que resume. O perigo é o seu descontrole. Você consegue amenizar com diversas técnicas. A gente explica várias vezes. E vale a pena você conseguir, de fato, passar pelo que você tem que passar para chegar lá. E o cursinho, às vezes, parece infinito. Às vezes a pessoa está no segundo, terceiro ano de cursinho e parece que ele nunca vai acabar, parece que a sua vida vai ser o cursinho, mas eu te falo, em verdade eu digo, isso passa. Tudo passa. Até a uva passa. Ah, não, você não fez. E vai passar a sua fase. E vai chegar a sua hora, uma hora a estrela vai brilhar para você e você vai passar. E eu quero que isso aconteça esse ano. E eu tô aqui verdadeiramente te falando que eu tô aqui para te ajudar. Porque você pode falar, pô, legal, eu achei o meu propósito inabalável, né? E eu vou falar para vocês, a gente achou o nosso também, né? Porque você pode parar e pensar, pô, hoje é uma quarta-feira à tarde, né? No momento que a gente grava esse vídeo. Nós poderíamos estar fazendo qualquer coisa da nossa vida, mas não, a gente tá aqui para gravar, porque a gente tem um porquê. Porque a gente tá aqui com essa luz na nossa cara, que vocês, suando, cara. Que vocês não estão vendo, mas é uma luz que tá muito quente aqui. Nossa. E a gente tá aqui passando por isso. Por quê? E feliz. E pior que feliz ainda. Né? Por quê? Porque a gente quer passar isso daqui para vocês. A gente quer que mais pessoas passem no vestibular, que um maior número de pessoas tenha acesso à educação superior. As pessoas que verdadeiramente querem, a gente quer que elas consigam. Porque se teve uma coisa que a gente aprendeu, que a gente descobriu na jornada que a gente teve, Rafa sendo formado em 2 faculdades ao mesmo tempo, fazendo a pós-graduação, eu fazendo as 2 faculdades, é que se tem uma coisa que muda a vida de uma pessoa é o estudo. E o estudo tem a capacidade de mudar a sua vida. E você pode enxergar ele agora como uma coisa ruim. Às vezes você está no cursinho, você só vê a parte ruim, mas em pouquíssimo tempo você vai conseguir enxergar algo além disso. E quando a gente enxergou isso, a gente falou, cara, eu quero passar isso para mais pessoas. Quero que mais pessoas consigam transformar as vidas delas. E é por isso que a gente está aqui hoje. Para transformar a sua vida, nem que seja com um vídeo, nem que seja com 1 segundo que a gente falou algo que fez sentido para você. E se você quer incentivar a gente a fazer mais isso, curte o vídeo, comenta, dá a sua opinião pra gente. Porque isso faz com que a gente entenda quais são as suas dificuldades para te ajudar mais e dá a motivação que a gente precisa para continuar vindo aqui, por exemplo, de quartas-feiras com essa luz quente na gente. Eu vou colocar uma foto aqui. Vai aparecer aqui na televisão. Não, cara. Não Desliguei, né? Desliguei, droga. Pronto.
Então, vai aparecer aqui para vocês verem essa luz quente que tem na nossa cara, tá? Mas se você gostou de qualquer coisa que a gente falou aqui, compartilha nos seus grupos da sala, nos grupos do cursinho, tá Nos legal? grupos de Facebook. Porque quanto mais pessoas têm esse conhecimento, mais ajuda. E a gente fica muito feliz. Inclusive, qualquer comentário que você colocar aqui, a gente vai responder. Se você marcar a gente nos stories do Insta, que é Irmãos Coelho _, a gente vai repostar, a gente vai fazer de tudo para te ajudar. A gente vai fazer de tudo para ter um contato mais íntimo com você e ter uma relação que você se sinta de fato acolhido, tá bom? Esse é o nosso propósito. E se você gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? 80% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no nosso canal. Você acredita, Vini? 80%. E sabe o que acontece com essas pessoas? O quê? Elas têm uma chance menor de passar. Com certeza, porque elas não vão saber todas as dicas que a gente dá, né? Bom, então por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Um grande abraço e valeu! Valeu!